Galera, agora nós vamos discutir aqui a questão número 4, tá? Ela diz o seguinte: em cada um dos ônibus alugados para um passeio escolar, existem 50 assentos, 50 assentos para os passageiros. Se eu pego todos esses alunos do ônibus e distribuo exatamente nesses ônibus, um desses ônibus vai ficar exatamente com 10 assentos vazios e os demais ônibus totalmente ocupados. Entretanto, se eu utilizando-se 4 ônibus a menos, agora eu vou ter 4 ônibus a menos, mas porém, em vez de 50 assentos com 60 assentos, todos ficarão totalmente ocupados. Qual é o número de alunos dessa escola? Repara aqui, galera, que quando eu leio a pergunta, eu quero descobrir o número de alunos da escola. Então eu vou chamar de N, que é o número de alunos da escola. E como eu estou pegando esses números de aluno e estou distribuindo numa quantidade de ônibus que eu não conheço, eu não sei quantos ônibus são. Eu sei que se eu pego essa quantidade de alunos e distribuo eles, eu sei que 10 bancos ficarão totalmente vazios. E eu sei que cada ônibus tem 50 assentos. Mas eu não sei quantos ônibus tem. Então eu vou chamar de O a quantidade de ônibus. De ônibus. Agora, vamos interpretar junto comigo o exercício, certo? Se você tiver um pouco de dificuldade de interpretar isso daqui, comece a imaginar o seguinte. Vamos supor, você começa a inventar, pessoal. Vou te falar como que eu fazia quando eu era mais novo, para entender esses exercícios assim. Suponha, finge comigo que você tem 10 ônibus, tá? Se eu tiver 10 ônibus aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 50 assentos vezes 10 ônibus, me dá um total aqui de 500 assentos, certo? Assentos. Só que eu não tenho 500 alunos. Eu não tenho 500 alunos. Por que eu não tenho 500 alunos? Porque 10 bancos, ficarão totalmente vazios. Então eu venho aqui e coloco menos 10 assentos vazios, me dá um total de 490 alunos. Como que eu consegui montar esse raciocínio que eu coloquei aqui embaixo para vocês? Eu inventei que eu tenho aqui 10 ônibus. Por quê? Porque isso me ajuda agora a escrever isso daqui, Eu não tenho 10 ônibus, eu tenho uma quantidade que eu não conheço, que eu chamei de O. Então aqui em vez de 10, eu vou ter que colocar aqui, o O. 50 assentos vezes O, que é a quantidade de ônibus. Então eu não tenho mais 500 assentos, eu tenho uma quantidade aqui agora, que é a mesma coisa de, 50 vezes a quantidade de ônibus. Menos quanto? Os 10 assentos vazios. Essa informação eu tenho. E tudo isso me dá a quantidade de alunos. Antes estava dando 490 porque eu inventei que eu teria 10 ônibus. Mas eu não sei a quantidade de alunos, eu chamo de N. Então, pessoal, é batata. Quando você começa a inventar essa quantidade, você começa a ver como que a equação tem que ser montada. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, 50 vezes a quantidade de ônibus, menos os 10 assentos vazios, me dá a quantidade de alunos, o número de alunos. Agora, olha a próxima equação aqui, Agora fica fácil, já que você entendeu isso. Aqui, utilizando aqui, 4 ônibus a menos. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Eu tenho 4 ônibus a menos. O que eu faço? Eu tenho uma quantidade de ônibus antes que eu não conheço, que eu chamei de O. Se eu pegar essa quantidade e subtrair 4, eu tenho aqui, 4 ônibus a menos. Porém, agora, esses ônibus têm 60 assentos, não é mais 50. Então, eu vou multiplicar isso por 60. Então, aqui eu tinha feito o número de ônibus vezes 50. Agora eu peguei o número de ônibus, tirei 4 ônibus e coloquei 60 assentos. E aí, o que aconteceu? Não ficou nada vazio, ele ficou totalmente ocupado. Se ele ficou totalmente ocupado, ele ficou com o total de alunos. Então, ele ficou com N. Então, a gente vai resolver isso daqui agora. Galera, só uma dica para vocês. Em vez de vocês aplicarem a propriedade distributiva, colocar a letrinha O embaixo da O, o N embaixo do N, o sozinho embaixo do sozinho,
Esse exercício fica muito mais fácil você fazer isso aqui, ó. Repara que o N vale 50O menos 10 e o N vale 60O menos 4. Eu posso igualar, se N é tudo isso aqui em cima e N é tudo isso aqui em cima, ele é a mesma coisa. Eu posso dizer que 60O menos 4 é igual a 50 vezes O menos 10. Porque, ó, isso aqui é N e isso daqui também é N, ó. É igual, eu posso igualar uma equação na outra. Fica mais fácil do que eu fazer pelo aquele método de substituição, um método de adição que a gente aprendeu, ó. 60 vezes O dá 60O, 60 vezes 4, 240, dá 50 vezes O menos 10. Essa é uma equaçãozinha do primeiro grau, só que essa equação do primeiro grau ela não é de x, ela é de O. Eu vou deixar as letrinhas do alfabeto junto, ó. O 50 passa para lá e o menos 240 vem para cá como mais 240. 60 menos 50 dá 10, igual a 230. Agora, você vai pegar o 230, vai dividir por 10 e você tem uma quantidade de 23 busão. Aqui, ó. Pronto. Agora, vamos descobrir o número de alunos. Para descobrir o número de alunos, você pega qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar a primeira, ó. E a gente já mata aqui, ó. 50 vezes O menos 10 é igual a N. Como o meu O é a quantidade de ônibus e eu tenho 23 ônibus, fica 50 menos 23, 50 vezes 23 menos 10. Aí vai ficar 23 vezes 50, 0, 15, vai 1, 10, 11. Então eu tenho aqui um valor de 1.150. Vamos colocar aqui, ó, 1.150 menos 10. Então, logo, nosso N vale 1.140 alunos. Então, eu tenho aqui, pessoal, uma quantidade de 1.140 alunos.